Eu quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor, os meus irmãos aí na cidade de Urucuia, região de Brasilândia de Minas, meu amigo, pastor presidente, pastor Antônio Targino, pastor ali da cidade de Urucuia, pastor Robson. Quero agradecer também ao presbítero Geraldo e toda a sua equipe pelo convite, por esse segundo ano consecutivo está participando desse congresso de missões. E o convite que nos foi feito dentro dessa sequência de mensagem para nós falarmos sobre missões e cultura. Antes de iniciarmos a nossa fala, eu gostaria de fazer uma oração. Ó Deus, nós te louvamos, queremos te agradecer por tudo, te agradecer pelo teu amor inexplicável, te agradecer pelo teu Filho Jesus Cristo, enviado com o propósito não de condenar o mundo, mas de salvar esse mundo. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo ilumine nossos corações, que a luz da tua compreensão tenha impacto sobre nossas vidas, para que nós possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nesse congresso de missões que está sendo realizado toda essa semana, usa poderosamente cada pessoa que vai palestrar, cada assunto abordado, que o Senhor tenha a primazia, que o Senhor seja o tema central em todos os nossos assuntos, em todas as nossas pautas, em todas as plenárias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos irmãos, vamos falar um pouco dentro dessa temática, missões e cultura. O texto que vamos ler como referência está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, que diz assim: Timóteo, prega a palavra, insta a tempo ou fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos irmãos, essa palavra foi o apóstolo Paulo escrevendo para o seu aluno que ele deixou como pastor em uma das cidades da Ásia Menor, a saber, a cidade de Éfeso, e uma cidade carregada de inúmeros desafios para aquela igreja ainda menina. Aquela igreja estava nascendo e era desafiador para aquele jovem, o jovem Timóteo, lidar com a série de problemáticas existentes na cidade de Éfeso. Não era uma cidade qualquer, era uma cidade cosmopolita, de suma importância, era uma província romana, era um caldeirão cultural onde pessoas do mundo inteiro, pensamentos, culturas, interagia dentro daquele espaço.
que era a cidade de Éfeso, tão importante quanto a cidade de Corinto. E Paulo parece que tem uma preocupação com o jovem pastor de Éfeso. E por isso Paulo escreve uma carta para a igreja, que é a carta de Paulo aos Efésios, e duas cartas pessoais, dirigida ao jovem pastor da cidade de Éfeso, que é o pastor Timóteo. Assim surge a primeira carta de Paulo a Timóteo e a segunda carta de Paulo a Timóteo. E exatamente nessa segunda carta, quando Paulo está prestes a morrer, ele começa a fazer alguns desabafos, dizendo que a morte dele estava chegando, que ele havia combatido o bom combate, convidando Timóteo para vir visitá-lo. E nesse inteirinho, Paulo dá os últimos conselhos para o jovem pastor de Éfeso, e que viria a se tornar também um dos últimos conselhos do grande mestre, o pai das missões gentílicas, o apóstolo Paulo. No texto que eu li, Paulo tem uma preocupação com Timóteo. E a preocupação dele para com Timóteo era que Timóteo deveria cumprir a obra de um missionário, de um evangelista. E o conselho que Paulo dá para Timóteo é: pregue o evangelho, pregue o tempo todo, se há tempo ou fora de tempo. E a preocupação de Paulo para com Timóteo, porque o evangelho é o pão, é a farinha de pão única, capaz de tirar o veneno da panela. Diante de gerações que vivem alimentando de tanta coisa ruim, usando aquela analogia do profeta em que viu seus alunos prestes a morrer por uma comida envenenada, e ele viu no pão, na farinha, a única solução, né, para tirar esses antídotos de mortes, que é o resultado de falsos ensinamentos que dissemina por aí. Bom, Paulo então identifica a urgência da pregação. Ele identifica também que deve se pregar todo o tempo. Eu quero pensar o conceito de tempo mencionado por Paulo aqui, não baseado em dias, semanas, não. Vamos pensar um tempo de longa duração. O tempo, a pregação do Evangelho, a nossa consciência missionária para a grande comissão de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho, ele consegue dialogar com os seres humanos em todos os tempos. Porque ele é muito simples, muito simples. Qualquer pessoa que quiser inventar demais em relação ao Evangelho, não pega, porque ele é muito simples. E não confunda ser simples com ser simplório. Então, a religião, a religiosidade de alguns indivíduos é capaz de roubar essa simplicidade do Evangelho, mas em todo tempo, para os seres humanos do tempo, o Evangelho sempre vai ser a palavra de Deus e salvação para todo aquele que crê. Bom, pensar no tempo é pensar também as questões culturais. O processo cultural, ele é mutável, ele é alterável, ele muda conforme o tempo, conforme a região, conforme o espaço, a questão cultural muda. E quando nós pensamos cultura, nós vamos pensar o jeito
das pessoas alimentarem, a forma como as pessoas daquele contexto geográfico pensam, a forma como elas vestem, a forma como elas interagem entre si. Uma vez que divergem esses comportamentos, essas posturas, em cada local vai haver uma diferença. Bom, para mergulhar nesse conceito de missões e cultura, eu quero convidar vocês a compreender um pouco o que essas questões culturais era pensado na antiguidade. Eu quero começar a partir dos filósofos da Grécia, os filósofos gregos, ali mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Existia naquela região da Grécia um grupo de homens que no futuro veio a ser conhecido como os pré-socráticos, ou aqueles que antecederam Sócrates, o filósofo. Existe um homem chamado Heráclito, e um dia esse Heráclito ele começou a pensar o ser humano, a pensar a humanidade. E ele faz a seguinte pergunta: o que é o ser humano? Quem é o ser humano? De onde ele veio? Para onde nós iremos? Quem somos nós? O que é o pensamento humano? É a cabeça de Heráclito. Aí ele pensando, olhando para as águas de um rio, ele chega à seguinte conclusão: o pensamento humano, a humanidade, é como as águas desse rio. O pensamento humano, ele sempre vai passar. As águas desse rio, ela nunca vai se repetir. A água que passou aqui hoje não vai se repetir. Porque na existência humana, tudo muda, tudo passa. Aí vem um contemporâneo de Heráclito, chamado Parmênides. Parmênides vê essa fala do Heráclito e diz assim: espera aí, esse cara tá doido. Que papo é esse de que tudo muda, de que tudo passa? De fato, nada muda. O que muda são as aparências das coisas. Porém, a essência das coisas continua. Aí vem um discípulo de Heráclito, chamado Zenão, ou Zenon, e vê esse diálogo antagônico. Porque para Heráclito, o processo cultural, o pensamento humano muda, altera, passa. E para o Parmênides é o contrário, não muda, não passa. E Zenon chega à seguinte conclusão: nós temos aqui um diálogo em oposição. Nós temos uma dialética. E é baseado no conceito de dialética cultural que eu quero dar sequência a essa nossa fala para nós pensarmos missões e cultura. Dialética. A palavra dialética, que vem de diálogo, ou diálogo em oposição, diálogo dos contrários, diálogo em choque, é um conceito antigo, então veio lá da antiguidade. E cada pensador, no seu tempo, recorria a esse conceito para pensar os seres humanos no seu tempo. Então, teve esse diálogo antagônico de Heráclito e Parmênides, que o Zenon está ali tentando entender. Depois vem um moço chamado Platão. Platão recorre a esse conceito de dialética, a Parmênides e Heráclito, e ele quer pensar o que é o ser humano, o que é a humanidade. Platão chega à seguinte conclusão: nós vivemos nesse mundo, vivemos aqui nesse contexto
desse mundo presente nos dias de Platão, que ele chamou de mundo inteligível, mundo visível. E ele diz que esse mundo visível que nós estamos vivendo aqui, na realidade, antes de vivermos aqui, nós viemos de um outro mundo. Antes de estarmos no mundo visível, nós viemos do mundo inteligível. Lá nesse mundo inteligível, as coisas eram perfeitas. As coisas funcionavam com perfeição. E já aqui não, no mundo visível, as coisas não são perfeitas. Aqui nós pensamos pela metade. Aqui as coisas não fluem com perfeição como era lá no mundo inteligível. De fato, aqui nesse mundo, nós nada criamos, nós apenas lembramos. Quando alguém cria esse óculos, de fato ele não cria, de fato ele lembrou. Isso que estava na memória dele, dos tempos do mundo inteligível. Quando alguém cria, faz esse óculos, então ele está fazendo uma reminiscência, ele está fazendo uma maiêutica, um parto, trazendo da memória lá do mundo inteligível, onde ele pertencia antes de estar nesse mundo visível. E a pessoa que consegue produzir, fazer esse parto, essa maiêutica, essa reminiscência, consegue quebrar, né, essa memória, trazer a memória isso aqui, é o filósofo, é o pensador, é o criador das coisas nesse mundo visível. Aí vem o discípulo de Platão, que é o Aristóteles. Aristóteles faz a mesma viagem. Ele volta lá em Heráclito, em Parmênides, em Platão, e ele quer pensar o seu tempo, ele quer pensar as transformações, as mudanças do seu tempo. E ele chega à seguinte conclusão, de que o ser humano ele é um ser composto de alma e de espírito. Ele tem o seu corpo, e ele chega à conclusão que o corpo ele é imperfeito. E esse corpo imperfeito, ele está propenso às imperfeições da vida. E continua. Aí passa a antiguidade. Passamos ali na antiguidade clássica, em que aos dias ali deles, né, baseado no grande poeta grego Homero, é o contexto da antiguidade clássica. Chega a antiguidade tardia, que é aquele período ali do nascimento de Jesus, do surgimento da igreja, e vai até o ano 476 depois de Cristo, que acontece a queda do Império Romano do Oriente, do Ocidente. Então, nesse contexto do surgimento da igreja, que nós estamos chamando de antiguidade tardia, e a antiguidade finda no ano 476, o contexto do mundo conhecido, nesse caso Europa, Ásia, África, o pensamento está borbulhando, a forma de pensar está sendo alterada. Aquela herança greco-romana, né, que gerou toda uma identidade, né, não somente para o Ocidente, mas também para o Oriente. Agora, com o pensamento da igreja, que já havia alcançado não somente a África, estava chegando na Ásia, já estava na Europa. Depois do ano 476, ou século V, o mundo, a Europa,
principalmente, entra num contexto que nós chamamos de Idade Média. Na Idade Média, a igreja estava consolidada, o pensamento da igreja estava consolidado com o surgimento dessa instituição histórica que surge ali no século V, que é a Igreja Católica. Antes de ser essa Igreja Católica Romana, nós identificamos dois períodos da Igreja. Um é aquele período que a gente chama de Igreja Apostólica, que ali vai o século I até meados do século II. Do século II até o século V, nós chamamos de Igreja Católica Antiga. A partir do século V surge a Igreja Católica, que era a instituição que capilarizou toda aquela informação herdada dos apóstolos, herdada dos pais da igreja. Essa instituição ela vai agregar em torno de si um pensamento que a gente vai chamar de cristianismo. E no contexto da Idade Média, não tinha dialética. Ali a instituição ela faz os seres humanos pensar que existia uma única verdade. Essa única verdade era Deus. E nenhum pensamento contrário deveria prevalecer sobre isso. Isso é a Idade Média. A Idade Média vai do século V até o século XV, dividida em 3 períodos. O primeiro período da Idade Média é o que nós chamamos de Alta Idade Média. A Idade Média está em alta, que vai do século V até o século IX. A Idade Média Central, que vai do século IX até o século XII. Nesse contexto, a Igreja Católica, o pensamento do cristianismo, já havia se cristalizado na Europa, na forma dos seres humanos pensar. E do século XII até o século XV é o que nós chamamos de Baixa Idade Média. A Idade Média está em baixa, está findando. Só que nesse contexto de Idade Média, um pensamento único no contexto da Europa, do Ocidente, estava consolidado, que era o cristianismo. Porém, quando chega meados do século XIV, diante das problemáticas que passa a Europa e as problemáticas dentro da própria Igreja Católica, que são inúmeras. Talvez a primeira delas é aquela que acontece no século VII, no ano 622, quando surge uma religião. Então aqui nós já temos uma dialética. Nós temos alguém com um pensamento antagônico, que iria se opor ao pensamento da Igreja Católica, do cristianismo católico, que é o surgimento do Islã, ano 622, ali na Península Arábica. Uma outra problemática que entra, uma outra dialética de debate de natureza cultural também vem quando chega em meados do século XI. A Igreja Católica sofre o cisma, o primeiro cisma, a divisão na chamada Igreja Católica do Ocidente, com sede em Roma, e Igreja Católica do Oriente, com sede em Bizâncio, que depois viria a se chamar Constantinopla, lá na Turquia. Pois bem, então, a igreja que rompe a Idade Média sem essa dialética, sem essas discussões, sem esse antagonismo, a partir do século VII, tem esse sinal na Península Arábica. Quando acontece o cisma, a divisão da Igreja Católica, também é um impacto dialético. E inúmeras outras problemáticas começam a surgir dentro da igreja, dentro dessas discussões. Dentre eles, as guerras que surgem na Europa, os Tietcherries, a Guerra dos Camponeses, a Guerra dos 100 Anos, a guerra entre Inglaterra e França, a peste bubônica ou a peste negra que assola a Europa, deixa toda aquele continente que não tinha preparado para uma discussão, de repente tem pensamentos antagônicos acontecendo. Talvez um dos pensamentos antagônicos que tem um impacto sobre a igreja é
o Renascimento. E o Renascimento não é um movimento ateísta. O Renascimento é um movimento humanista, né? Quando um grupo de homens, artistas, intelectuais, eles começam a fazer com que o pensamento, né, a produção artística venha ter um impacto sobre tudo aquilo que estava estabelecido. Homens como Leonardo da Vinci, ele nasceu numa cidade chamada Vinci, por isso Da Vinci, Rafael, Donatello, Torricelli, Caravaggio, Von Eyck e tantos outros homens. Rafael, ele quer resgatar, né, a escola de Atenas, o pensamento dos filósofos de Atenas, já ali em meados do século XIII, século XIV, o do Leonardo da Vinci, grande artista, pintando a Catedral Sistina, a Basílica de São Pedro, fazendo aqueles murais históricos, fazendo esse quadro, tido como um dos quadros, uma tela de pintura, uma das mais caras do mundo, quando ele pinta a Senhora Gioconda ou a Mona Lisa. E nesse contexto também a produção artística ela é tão avançada que instrumentos de navegação surgem, como o astrolábio, a bússola. E, então, quando chega o século XV, a Igreja Católica, que vinha sem nenhum pensamento antagônico, chega no século XV, essa igreja ela está recheada de inúmeros pensamentos antagônicos a ela, está recheado de dialética em torno dela. E lembrando que esse movimento renascentista que surge ali na Itália, é um movimento florentino que surge em Florença, de repente ele espalha-se por toda a Europa e tem alguns renascentistas que não são italianos. Aí dentre eles eu citei o Von Eyck, que é um alemão. Ok, e chega o ano de 1453, acontece na Europa a queda do Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla, quando ela é tomada pelos turcos otomanos, né, pelos muçulmanos. Então, é um processo dialético acontecendo ali na Europa. Mas talvez o maior movimento dialético da Igreja Católica acontece no século XVI, em 1517, quando aquele monge agostiniano, um padre da Igreja Católica, um estudioso da Igreja Católica chamado Martin Luther, ou Martin Luther King, ele vê todo o abuso, né, toda a perca de visão que a Igreja Católica estava tendo, ele resolve questionar. Porém, antes de Martim Lutero, que é o reformador, nós temos os chamados pré-reformadores, dentre eles o Zwingli, nós temos o Savonarola, Jerônimo Savonarola, nós temos o John Hus, são aqueles que antecedem o Lutero, que já questionava e já produzia um movimento dialético em relação ao pensamento da Igreja Católica. Quando chega 1517, o Martim Lutero ele escreve as 95 teses e prega essas 95 teses no portal da igreja, na cidade de Wittenberg, e ali surge talvez o maior movimento dialético em relação à Igreja Católica, que é a Reforma Protestante. Tá, quando chega a Reforma Protestante, a Europa entra numa outra fase, porque a Igreja Católica, o pensamento do texto bíblico era algo com somente os padres, os papas, os monges podiam ter acesso à Bíblia. Quando chega depois de 1517, os protestantes pensam o contrário, não todos precisam ter acesso à Bíblia. E é nesse interim que o Johann Gutenberg inventa a máquina de imprensa. Aí o primeiro livro a ser impresso por Johann Gutenberg é a Bíblia. Ele é um alemão. Então agora a Bíblia está chegando na mão de todos e o pensamento
em várias cabeças, começa a surgir inúmeras discussões, e isso começa a ter um grande impacto sobre a cultura. É a reforma protestante que vai surgir o pensamento por buscar direitos humanos, por discutir saúde pública, discutir a questão de universalizar o conhecimento, então surgem as faculdades, né? E o Martin Lutero, eles tinham como alvo, os reformadores, acabar com o analfabetismo. A taxa de analfabetismo era imensa. Então você imagina uma população europeia que uma parcela mínima de todo um continente sabia ler e escrever. De repente, todos começam a querer saber ler, querer saber escrever, ler, aprender a ler para ler a Bíblia, né? Queria ter conhecimento. Então imagina isso, o impacto dessas transformações sobre a cultura. Então é algo que gera um choque, que gera um antagonismo. Isso é uma dialética cultural. Ok, chega o Estado moderno, início do século XVI, os homens da Europa já lembra que na Renascença os instrumentos de navegações como a bússola, o astrolábio foram inventados. Esses homens começam a navegar por mares jamais dantes navegáveis. Agora os homens da Europa que tinham que fazer aquela volta lá pela África para chegar na Ásia, agora não. Pelas navegações eles vão encontrar caminhos para ir para as Índias. E nesse inteirinho, alguns navegadores portugueses, dentre eles o Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo e o nosso querido Pedro Álvares Cabral, né, o Cabral chega no Brasil, Américo Vespúcio e Cristóvão Colombo identifica todo o continente americano, e quando isso acontece, então surge um novo mundo. E o choque cultural é imenso. A Europa cristã, igreja, no caso a igreja católica, agora com a igreja na sua vertente protestante, estão chegando aqui no continente americano. E ao chegar aqui, eles não imaginavam que iriam encontrar, pessoas encontraram. E o que eles encontraram? Culturas dialéticas, antagônicas, completamente diferente do modus vivendi praticado na Europa, um estilo de vida completamente diferente. E esses cristãos iriam trazer a cultura da igreja aqui para o continente. E no primeiro momento é o cristianismo na sua vertente católica, que através do chamado Tratado de Tordesilhas, como forma de conter o avanço dos protestantes, a Igreja Católica cria o chamado movimento que, para conter o avanço dos protestantes que crescia, um movimento que deveria impedir, a chamada Contra-Reforma, impedir com que os protestantes, né, viessem evangelizar aqui no continente americano. Então, as missões cristãs aqui na América, no primeiro momento, é praticado pela Igreja Católica. Então, cria a ordem jesuítica, os jesuítas, missionários que vêm da Europa para evangelizar os ameríndios, os índios americanos. E a evangelização católica era aquela, ou ouvia, né? E eles queriam mesmo batizar. E em menos de 100 anos, eles já haviam batizado mais de 3 milhões de indígenas. E levaram o relatório lá para a Europa, né? Batizavam. A partir de hoje você não vai adorar nem sol, nem lua, você vai adorar a Deus, a Jesus Cristo. E batizava, então, os membros da Igreja Católica. Então, imagina o choque cultural disso. Sem um discipulado real, né, para batizar, é dizer, o continente descoberto é um continente católico cristão. E
Aí, um pouco mais à frente, devido às perseguições, porque o protestantismo precisava, estava lá lutando dentro do contexto político na Inglaterra, na Alemanha, né, um grupo que surge na Inglaterra chamado de os puritanos, os presbiterianos, sofrendo perseguições ali, mas com muita influência dentro do parlamento inglês, ao ponto de dar um golpe de Estado mesmo, né, derrubar um rei, acabar com a monarquia, instituir um protetorado, e o negócio fica feio. E devido a essas perseguições, esses protestantes vêm da Europa, e enquanto os portugueses e os espanhóis, enquanto ficou ali no chamado Tratado de Tordesilhas, abaixo da linha do Equador, seria de Portugal, da coroa portuguesa, que era católica. Acima ficaria para a coroa espanhola. Só que os espanhóis estavam preocupados ali na bacia Cisplatina, achou muita prata ali, e não interessou muito, foi ali ter perto do México, com aquelas civilizações, mas lá para o alto, para o norte, não era só deserto, não tinha muito interesse não. E esses protestantes, esses puritanos, fugindo da Inglaterra, eles vêm para o continente americano. Ali surgem os Estados Unidos da América, fundando as 13 colônias, New Holland, New Hampshire, New York e as 13 colônias. E esses protestantes que vêm da Inglaterra para fundar as 13 colônias que viriam se tornar os Estados Unidos, a chegada deles no norte da América é uma visão bem escatológica, né? Porque para eles haviam encontrado o paraíso, a terra que mana leite e mel. Enquanto portugueses que vieram para o Brasil criaram as chamadas colônias de exploração, assim como os espanhóis, não queriam explorar o continente. No caso do Brasil, levar o pau-brasil, os espanhóis levar a prata, depois no Brasil encontra ouro, diamante, o interesse era mesmo espólio, né? Pegar e levar. Esses ingleses que vêm para o norte da América era o contrário. Eles encontraram o paraíso, a terra prometida. Então tem essa vibe, né, escatológica, né, da chegada esses pioneiros nos Estados Unidos. Ali então o cristianismo, na sua vertente protestante, chega no continente americano. É um choque dialético, é um choque de cultura imensa. Os mesmos desafios que os católicos tiveram na América, no sul do continente, no centro do continente, na América Central, os protestantes também vão ter lá no norte. Né? E não pensa que os protestantes foram bonzinhos com os ameríndios, com os índios lá, apaches, siux, iroqueses, as nações indígenas. Não, foi violento embate, como cá na América portuguesa, na América espanhola também. E sempre quando você pensa fazer missões pela violência, vai ter um estrago histórico. Não foi diferente com os católicos da América portuguesa, com os católicos da América espanhola, com os protestantes da América inglesa, lá nos Estados Unidos. Não. Então o cristianismo chega com muita violência, onde nações inteiras eram mortas, porque tinha um interesse de natureza política, de natureza econômica, e não foi aquela coisa pacífica, né, de que chegaram esses povos e eles vão nos mandar, não. Quando pensa as batalhas dos espanhóis com aquelas nações indígenas ali do México, os astecas, os incas, os maias, não foi uma coisa leve não, foi guerra. Só que os armamentos dos europeus eram bem mais poderosos e eles sobressaíram. E para piorar, uma questão sanitária. Pega um povo, né, que o sistema imunológico dele não estava preparado, né, para esse choque biológico, doenças, chega, e por aí vai.
O mesmo fenômeno acontece lá nos Estados Unidos com a chegada dos protestantes. Então, imagina aí, a igreja tendo que lidar com cultura. E toda vez que a igreja teve que lidar com esses processos culturais, foi tenso, foi desgastoso, e a igreja não soube lidar bem com esses processos. Pois bem, vamos voltar um pouco para a Europa. Chega meados do século XVII, século XVIII, novamente, questões dialéticas estão vindo à tona, quando acontece a Revolução Francesa, e é um movimento de massas, não é um movimento proletário como foi a Revolução de 1917 na Rússia. É um movimento mesmo dos grandes, da política ali, é um choque dialético que tem impacto sobre o pensamento cristão. Mas, novamente, eu quero recorrer a alguns homens ali do século XVII, século XVIII, que eles voltam lá no passado, na Grécia Antiga, pega o pensamento de Heráclito, de Parmênides, de Platão, de Aristóteles, pega o conceito de dialética para discutir o seu tempo. Aí surgem homens como Emmanuel Kant, o kantismo, que vai criar um pensamento de choque no contexto europeu. Mas eu quero ater a um moço da Alemanha. Aí é uma escola protestante. O seu nome é Frederico Hegel, ou Friedrich Hegel. Não confunda Hegel com Engel. O Hegel, ele é alguém, ele é um protestante. Ele faz essa viagem no tempo. Ele volta lá na Grécia, pega o conceito de dialética e ele vai pensar a cultura, os contextos culturais. E ele diz assim: olha, a dialética existe. A dialética está aí. E a dialética, ela funciona dentro da sociedade como um pensamento antagônico, de choque, porque em cada tempo nós temos uma tese, um pensamento estabelecido. Esse pensamento estabelecido em cada tempo, isso manifestado dentro dos padrões culturais que são alteráveis, mutáveis em cada tempo, ele pode persistir, pode insistir, pode existir ali o tempo que quiser, 1000 anos. Essa tese ela vai existir até um pensamento contrário a ela chegar. E ele chamou esse pensamento de contrário à tese de antitese ou antítese. O choque da antítese com a tese gera uma síntese, um novo pensamento. Entendeu? Então, em cada tempo, sempre vai existir um pensamento diferente. A tese, quando vem um pensamento diferente, é a antitese. O choque da antitese com a tese gera uma síntese, um novo pensamento. Essa síntese se torna uma tese. Ela vai existir até uma antitese chegar. É isso que o Hegel está pensando, meados do século XVIII para o século XIX. Friedrich Hegel, um protestante, e nos tempos de Hegel, o que existia era gente pensando isso. Era gente pensando a cultura do seu tempo. E, talvez o mais conhecido que se debatia com Hegel esse pensamento era um moço chamado Arthur Schopenhauer. Só que todos queriam ouvir Hegel. E onde tinha uma palestra na cidade que Hegel iria palestrar, ninguém queria ouvir o Schopenhauer, né? Então é coisa daquele contexto ali do século XVIII. Ok. Aí surge um aluno de Hegel, que é o Karl Marx, que ele também vai
pensar a dialética cultural. E o Karl Marx discorda de Hegel. Enquanto Hegel diz que a dialética está aí nesse choque de cultura, Karl Marx diz que não, que a dialética está nas relações de poder entre aquele que detém a mão de obra e aquele que é o que produz, entre o trabalhador, que é o proletário, e aquele que detém o dono das fábricas, os patrões. Karl Marx está dizendo, olha, a dialética ela existe nessas relações de poder entre os patrões e os empregados. E ela vai aflorar a qualquer momento. O dia que o empregado entender que a produção, que a produtividade só existe porque ele produz. E ele vai bater de frente com o patrão. E aí nós teremos uma revolução. Aí a dialética marxista, que vem ter um impacto na Revolução Russa de 1917, o surgimento da União Soviética em 1922, a dialética sendo discutida. E exatamente essa dialética marxista, ela vai surgindo uma série de outros pensadores, dentre eles um italiano chamado Antonio Gramsci. E o Antonio Gramsci, ele pensa a questão da dialética cultural pensando que o trabalhador vai tomar o poder, que a revolução comunista, a revolução socialista, ela vai se instalar. O dia que pegar, em vez de usar armas, dominar a escola, dominar o pensamento. Aí a frase dele é: esqueça as armas, esqueça a guerra, entre para as universidades, entre para a escola, que a partir dali você manipular o pensamento da criança, do adolescente, nós vamos conseguir alterar as futuras gerações. Eu vou resumindo de forma bem simples a dialética cultural em Antônio Gramsci. Tá, aí você perguntou o que tem isso a ver comigo, como igreja? O que tem isso a ver com missões? Você sabe que tem muito a ver. Porque os dias que nós estamos vivendo, os tempos que nós estamos vivendo, a igreja tem inúmeros desafios. E esses desafios da igreja, eles estão relacionados às questões culturais do nosso tempo. Paulo está dizendo para Timóteo, prega o evangelho. Há tempo, fora de tempo, né? E as problemáticas do nosso tempo, quem vai ter que buscar soluções para ela não é Paulo, não é Timóteo, não é quem viveu há 1000 anos atrás, não é Pedro, não é João, não, é os homens do seu tempo lidando com as problemáticas do seu tempo. O choque cultural, o antagonismo dialético, a forma diferente das pessoas pensarem. E aí, igreja, como é que nós vamos lidar? Né? Temos um planeta para ser compartilhado, com inúmeros pensamentos diferentes. Como que a igreja, ao fazer a sua missão, ao cumprir a grande comissão, ir por todo mundo, como nós vamos lidar com essas questões, com essas diferenças, com esses antagonismos, com essa dialética? Voltando ao pensamento dialético de Hegel, é mais ou menos o seguinte: pensa comigo. Imagina 100 anos atrás. 50 anos atrás. 1970, 73, quando eu nasci. Pensa um fenômeno naquela época social, divórcio, um exemplo. Falar de divórcio há 50 anos atrás, na igreja. Pensa, como lidava com esse fenômeno social? Alguém dizia, divorciado.
não podia ter acesso ao ministério, não. Era o preconceito em relação a isso. Esse é um dos. Né? Nós temos outros debates, discussões dentro da igreja. Pega esse mesmo fenômeno, divórcio, 50 anos atrás, e pensa ele hoje. Como é que a igreja está lidando com a questão do divórcio hoje? Com certa normalidade. Era o quê? É uma tese que ela perdurou até um pensamento contrário chegar e pá! Surgiu uma síntese, um novo pensamento. Vamos debater mais. Questões de. Hum, Questões de gênero. Pensa as questões de gênero na igreja há 50 anos atrás. Eu estou indo longe demais. 30 anos atrás, pensa. Pensa esse mesmo fenômeno sendo discutido hoje, nesse tempo. E aí, igreja? Prega o evangelho, inicia a tempo ou fora de tempo? Como nós vamos lidar com essas mudanças do nosso tempo? Como a igreja deve se portar para ser um agente santificador de uma cultura? Né? E não um agente destruidor. Agente santificador e não um agente destruidor. A igreja católica que chega no continente, ela quer ser um agente destruidor da cultura indígena. E depois vem a cultura afro-ameríndia também, que tem que lidar. Nós, protestantes, a nossa fala no contexto de missões, quando a gente está se instalando, eu lembro que a primeira coisa, quando alguém ia evangelizar, há 50 anos atrás, no caso nós assembleanos, então nós chegamos para evangelizar cristãos. Eram cristãos evangelizando cristãos. Cristãos protestantes evangelizando cristãos católicos. É fácil. O único desafio era falar de idolatria e mariolatria e era provar para esse cristão católico que ele estava errado quando ele adorava a imagem de escultura, quando ele venerava Maria. Essa é fácil, fichinha. Como é desafiador para um cristão chegar dentro de uma cultura hindu, lá na Índia, onde tem milhões de deuses, e onde a proposta da igreja cristã falar de Cristo, para eles é com mais um Deus. Né? Chegar em países como China, essa China taoísta, e em vários lugares do mundo, as nações tribais da África, onde as nações animistas, religiões animistas, é desafiador, muito desafiador. É onde a igreja tem que lidar com cultura, e o desafio não ser destruir a cultura, e sim santificar essa cultura. Em primeiro lugar, tem uma palavra do Francisco de Assis que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: fale do evangelho o tempo todo. Faça missões o tempo todo. Se houver necessidade, use palavras. Nós preocupamos muito com o evangelho a partir de fundamentos. Fundamental. Chega um momento, talvez, que nós precisamos dar uma prioridade, não esquecer o fundamento, mas pensar a essência. Algo que é fundamental e algo que é essencial. Pregar o evangelho a partir da essência. Essência. E a essência do evangelho é a demonstração da sua beleza, da sua praticidade. Em Cristo, em momento algum, você viu ele demasiadamente preocupado com fundamentos, mas preocupado com essência. E a essência do evangelho em Cristo está fundamentada em justiça, perdão,
igualdade, fraternidade, igualité, fraternité, que Cristo estava preocupado, equidade. Fazer com que o pensamento cristão, em essência, em amor, em verdade, em justiça, em misericórdia, a praticidade torna o evangelho prático, aplicável. Fazer com que o amor que Cristo derramou em nossos corações, nós venhamos fazer com que esse amor tenha sentido na vida das pessoas. Tem uma máxima que eu compartilho muito, que é: ame, não deixe de amar. Ame até que o outro sinta ódio de ser amado. Se eu quero que a minha cultura cristã, de vertente protestante, tenha um impacto sobre a cultura do outro, amando. Não há muita coisa a fazer. Talvez o maior desafio nosso é nós pararmos de querer, de acharmos que somos o Espírito Santo. Não sou eu que transformo ninguém. A minha missão é falar. E falar é muito mais que usar palavras. Pregue o evangelho o tempo todo. Se houver necessidade, use palavras. Falar de Cristo, falar em essência, muito mais que fundamento, fundamental, essencial, essência, fluidos, cheiro suave. Se eu quero conquistar o diferente, não é enxergar ele como meu inimigo, mesmo ele diferente, enxergar ele como meu irmão. Se ele é meu irmão, eu vou preocupar com ele. Se ele é meu irmão, seja ele negro, seja ele índio, seja ele o que for, ele é meu irmão. Ele não pode passar fome quando eu tenho o que comer. Ele não pode sentir frio. Se eu tenho 2 peças de roupa, eu posso compartilhar com ele. É assim que nós devemos enfrentar culturas. Não é destruir culturas, é santificar a cultura. E santificação em Cristo não é isolar, não é criar uma cultura de gueto, uma cultura de isolamento, né? Não é criar gulag, não. Não é criar apartheid, não. Igreja de negro, igreja de branco, não. Em Cristo isso aí não vinga. Então a nossa preocupação, se nós queremos nos sobressair com a mensagem do Evangelho dentro de estruturas culturais antigas, construídos dentro de processos dialéticos. E a dialética em Hegel, ele diz o seguinte, um tempo que ele chama de espírito do tempo e espírito do povo. O espírito do tempo que ele chamou de Zeitgeist, e o espírito do povo, que ele chamou de Zeitvolks. Então, nós temos Volkswagen, o carro do povo, espírito do povo. Porque em cada tempo nós vamos ter seres humanos diferentes. O desafio, então, porque eu, com 50 anos, pastor Antônio chegando aos 70, pastor Robson chegando aos 50, se não me engano, presbítero Geraldo chegando aos 50, chegará um momento daqui 20 anos que a nossa voz não vai ter muita efetividade, não. Nós devemos preparar essa nova geração que está chegando, porque virá o tempo deles e eles terão que lidar com as problemáticas do seu tempo, o espírito do tempo e o espírito do povo. O evangelho que eu prego nesse tempo, esses jovens de hoje irão pregar num tempo que eu não vou estar. Então, eu preciso preparar os corações de hoje muito mais do que fundamentos. Fundamentos é importante,
Porque pensa a igreja como uma construção, né? Você pode tirar a tinta, tirar a luz, tirar o ventilador, mas mexer na coluna vai cair. Precisamos preocupar com os fundamentos da nossa fé, para que haja uma ortodoxia, para que não haja bagunça. Um pensa assim, outro pensa assim. Não, mas precisamos pensar na essência do cristianismo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no espírito, essência. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos por ter tido essa calma de nos ouvir. E assim, eu quero agradecer ao presbítero Geraldo, pastor Antônio Targino, presbítero Robson, pela oportunidade que nos concede para falar nesse congresso de missões e pensar sobre missões e cultura. Deus abençoe poderosamente. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por esse momento, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá para falarmos de cultura e missões. Prepara nossos corações para viver um evangelho prático, um evangelho simples, focado na essência dele. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço por tudo. Amém e amém.